Você já parou para pensar quem realmente controla o planeta em que vivemos? Não estamos falando de presidentes, primeiros-ministros ou CEOs das maiores corporações. Estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais invisível. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma dívida global que ultrapassa os 300 trilhões de dólares. 300 trilhões. Para colocar isso em perspectiva, isso representa mais de 3 vezes todo o produto interno bruto do planeta. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Se o mundo inteiro está devendo, para quem exatamente estamos devendo? A história começa muito antes do que você imagina. Em 1694, na Inglaterra, algo revolucionário aconteceu. Nasceu o primeiro banco central moderno, o Banco da Inglaterra. Mas ele não foi criado pelo governo. Foi criado por banqueiros privados que emprestaram dinheiro à coroa britânica em troca de um privilégio extraordinário: o direito de criar dinheiro do nada. Esse modelo se espalhou pelo mundo como um vírus financeiro. No início do século XX, os Estados Unidos finalmente cederam. Em 1913, numa votação controversa realizada durante o recesso de Natal, quando a maioria dos congressistas estava ausente, nasceu o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Woodrow Wilson, o presidente que assinou a lei, mais tarde admitiria: "Eu arruinei meu país sem saber." Mas como exatamente esse sistema funciona? É mais simples e mais sinistro do que parece. Quando um governo precisa de dinheiro, ele não pode simplesmente imprimi-lo. Em vez disso, emite títulos de dívida, promessas de pagamento futuro. Os bancos centrais compram esses títulos, criando dinheiro eletrônico instantaneamente. Esse dinheiro entra na economia, mas vem com uma condição: juros. E aqui está o truque genial. O dinheiro para pagar esses juros nunca foi criado. É matematicamente impossível pagar todas as dívidas do sistema, porque o sistema foi projetado para ser impagável. A dívida cresce eternamente, e com ela, o poder daqueles que controlam a torneira monetária. Vamos olhar os números que deveriam nos tirar o sono. Os Estados Unidos devem mais de 33 trilhões de dólares. O Japão ultrapassou 250% do seu PIB em dívida pública. A China, apesar de toda sua aparente força econômica, carrega uma bomba relógio de dívidas corporativas que supera 280% do seu PIB. A Europa, afundada em dívidas soberanas que tornaram países como Grécia, Itália e Portugal reféns de credores internacionais. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Desde 2008, os bancos centrais do mundo criaram mais de 25 trilhões de dólares do nada, através de programas de flexibilização quantitativa. Um nome bonito para imprimir dinheiro eletronicamente. E para onde foi esse dinheiro? Não para os cidadãos comuns, mas para os mercados financeiros, inflando bolhas de ativos. Então, quem são os verdadeiros donos dessa dívida? Existe uma hierarquia invisível. No topo encontramos instituições como o Banco de Compensações Internacionais, baseado na Suíça, conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais. Fundado em 1930, ele opera acima das leis nacionais, imune a impostos e investigações. Logo abaixo, temos os bancos centrais privados ou semi-privados, que controlam a oferta monetária das nações. Depois vêm os megabancos: JP Morgan Chase, Bank of America, HSBC, Deutsche Bank. E por trás deles, fundos de investimento colossais como BlackRock, Vanguard e State Street, que gerenciam mais de 20 trilhões de dólares combinados e são acionistas majoritários uns dos outros. Uma teia corporativa praticamente indestrutível. Você pode estar pensando: mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Quando governos se afundam em dívidas, quem paga são os cidadãos através de impostos cada vez maiores. Cortes em serviços públicos, arroxo salarial e inflação, que corrói seu poder de compra. A classe média está sendo lentamente esmagada. Em 1970, uma única renda podia sustentar uma família, comprar uma casa e ainda poupar. Hoje, famílias com 2 rendas mal conseguem pagar aluguel. A mobilidade social está congelada. E não é por acidente.
É o resultado direto de um sistema onde o dinheiro é criado como dívida, concentrando riqueza no topo, enquanto a maioria luta por migalhas. A cada crise financeira, os ricos ficam mais ricos comprando ativos desvalorizados, enquanto milhões perdem empregos e economias. Houve momentos na história em que o véu quase caiu. Em 1929, a bolha especulativa explodiu, revelando a fragilidade do sistema bancário de reserva fracionária. Em 2008, estivemos literalmente a horas de um colapso financeiro global total. Os bancos pararam de confiar uns nos outros. O crédito congelou. E o que os governos fizeram? Usaram o dinheiro dos contribuintes para resgatar os mesmos bancos que causaram a crise. Nenhum executivo de alto escalão foi preso. As instituições grandes demais para falir ficaram ainda maiores. E aprendemos uma lição aterradora. O sistema não pode ser permitido falhar, não porque protege as pessoas, mas porque protege aqueles no topo. Agora, em 2025, os sinais de alarme soam novamente. A dívida atingiu níveis históricos, as taxas de juros estão em território desconhecido, e o próximo colapso pode ser o definitivo. Mas nem tudo está perdido. Pela primeira vez na história, existem alternativas reais surgindo das sombras. O Bitcoin, criado em 2009 por uma figura misteriosa após a crise financeira, propôs algo revolucionário. Dinheiro que nenhum governo ou banco pode controlar ou inflacionar infinitamente. São apenas 21 milhões de unidades, ponto final. Países como El Salvador já o adotaram como moeda legal. As tecnologias blockchain estão criando sistemas financeiros descentralizados, onde você pode emprestar, investir e poupar sem intermediários bancários, sugando taxas e controlando seu dinheiro. Movimentos por reforma monetária estão ganhando força, propondo que governos retomem o controle da criação monetária dos bancos privados. A conscientização está crescendo. As pessoas estão acordando. Então, quem realmente é o dono do mundo? A resposta é desconfortável. Um sistema criado há séculos que se tornou maior que qualquer pessoa, instituição ou nação. Um sistema onde a dívida é a moeda de controle e o poder flui para aqueles que controlam sua criação. Mas aqui está a verdade libertadora. Sistemas são criados por pessoas e podem ser mudados por pessoas. O primeiro passo é entender. O segundo é agir. Eduque-se sobre finanças. Questione narrativas oficiais. Proteja seu patrimônio com conhecimento. Apoie alternativas descentralizadas. E, acima de tudo, compartilhe essa informação. Porque conhecimento é o único ativo que, quando distribuído, não diminui, mas multiplica seu poder. A mudança começa quando paramos de aceitar o sistema como inevitável e começamos a imaginar algo diferente. A pergunta não é mais: quem é o dono do mundo? A pergunta é: que mundo queremos construir? Se esta investigação abriu seus olhos para uma realidade que poucos ousam discutir, faça parte deste movimento de consciência financeira. Inscreva-se no canal para mais análises profundas, que revelam o que realmente acontece nos bastidores do poder global. Deixe seu like para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas que precisam acordar. E nos comentários, eu quero saber: qual é a sua visão sobre o futuro do sistema financeiro? Você acredita em reforma ou em revolução? Vamos construir esse debate juntos. Nos vemos na próxima investigação.